Em continuidade à nossa sexta jornada pedagógica, teremos agora a apresentação da professora Magda Soares. Reconhecida como uma das maiores especialistas de alfabetização no Brasil, Magda Soares é professora, pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita. Possui graduação em Letras Neolatinas, doutorado em Didática e livre docente em Educação. Atualmente, é professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG. Tem experiência reconhecida na área de educação, com contribuições em ensino e aprendizagem. Atua com ênfase na alfabetização, letramento, leitura e escrita e também na formação de professores de todo o Brasil. Um de seus trabalhos mais recentes é o livro Alfaletrar, cujo tema é o da palestra de hoje. Toda criança pode aprender a ler e a escrever. O livro foi publicado em 2020. Neste livro, a autora compartilha práticas de sucesso durante 12 anos na rede mineira do projeto Alfaletrar, na rede municipal de Lagoa Santa, Minas Gerais. Abre aspas, é um projeto que pode ser construído em toda e qualquer escola pública. É possível dependendo do esforço, disposição e compromisso. Fecha aspas nas palavras da própria professora Magda. Era hora de prestar contas com o que eu fiz durante a vida. Eu quero deixar a herança desse trabalho de tantos anos. Com vocês, professora Magda Soares. Professora Magda, está online, por gentileza, pode começar, por favor. Posso começar o quê? Pode começar. Vou falar para a tela assim. Isso, por favor, professora. Você vai me colocar na tela para eu começar a falar? Sim, está na tela já, professora. Pode começar, professora. Já está. Rafael, é porque ela está só no quadradinho, nós estamos vendo... Não, mas a gente pegou essa tela e ampliou como tela principal. Pode ficar à vontade, tá bom? O que é? É para começar. Posso falar? Sim, pode começar, professora. Boa tarde. Então, já posso começar, já estamos no ar. Sim, professora. Boa tarde a todos os participantes que estão aqui conosco. Agradeço o interesse em me ouvir durante essa tarde, de forma rápida, mas esperando deixar uma boa mensagem para vocês. Eu vou tratar do tema... Pode mostrar o primeiro slide, por favor. Sim, um minuto, por favor. Primeiro slide. Isso. O nome dessa nossa conversa está sendo esse aqui, Alfaletrar, uma nova concepção de ensino e aprendizagem da língua escrita. Alfaletrar, vocês estão vendo que é uma associação de alfabetização com letramento, transformado aqui num verbo, passando a mensagem de que nós alfabetizamos e letramos ao mesmo tempo, tal como as duas palavras estão juntas aqui. E o que eu vou propor vocês a respeito disso é uma nova concepção. Por que chamo uma nova concepção de ensino e aprendizagem da língua escrita? Eu não pus aqui uma nova concepção de alfabetização, porque, na verdade, não é só de alfabetização, uma nova concepção de ensino e aprendizagem da língua escrita, ou seja, de alfabetização associada ao letramento. Pode passar para o seguinte.
Então, está aqui representado dessa forma. A aprendizagem da língua escrita engloba alfabetização e letramento. Pode passar o próximo. Alfabetização entendido como... qual é a diferença entre os dois, alfabetização e letramento? A alfabetização é apropriação do sistema alfabético. Quando nós alfabetizamos, o que nós procuramos? É que a criança aprenda a ler e a escrever. Isso tem processos e características próprias. Quando nós desenvolvemos o letramento, o que nós estamos perseguindo? O desenvolvimento de habilidades de ler e interpretar textos e de produzir textos. As setas, indo de um lado para o outro, estão indicando a associação desses dois, ou seja, que a gente alfabetiza junto com o letramento. Ou seja, que a gente ensina o sistema alfabético a ler e escrever, ao mesmo tempo que está desenvolvendo as habilidades de ler e interpretar textos e de produzir textos. Durante muito tempo, isso digamos, é novo, porque durante décadas sempre se pensou que primeiro a gente alfabetizava, depois que a criança já aprendeu a ler e escrever, então ela vai começar a ler livrinhos, textos, interpretar textos e produzir textos. O que é você estar dando uma tecnologia para a criança, que é o sistema alfabético de escrita, sem dar a ela, ao mesmo tempo, o uso, mostrar a ela e fazer que ela viva o uso dessa tecnologia. Ou seja, ela aprende a ler para ler e através da leitura de textos vários, ou da produção de textos. Ela aprende para escrever e para ler textos, e não aprende apenas para relacionar letras com fonemas. Pode passar. Tem uma coisa aqui isso aí, que é isso? Professora, eu acho que foi um clique aí, talvez no seu computador. Eu vou tirar aqui a tela e já volto. Só um minutinho, tá? Tá. Só um minutinho, vou colocar novamente, tá? Pronto, professora, certinho. Então, esse é o nosso terceiro slide, né? Depois de... Eu, em geral, faço isso muito devagar, falando muito, mas como nosso tempo é curto, eu vou fazer mais rapidamente, como estou fazendo. Eu falei uma nova concepção de alfabetização e letramento. Nós vamos colocar o foco, sobretudo, na alfabetização. É pena, mas não há tempo para que nós falemos de letramento com o desenvolvimento que seria necessário. Mas eu vou, pelo menos, anunciar isso no fim. Eu peço para vocês pensarem nesses dois quadros. Qual é a pergunta que vocês se fazem quando vocês vão assumir uma turma de alfabetização, ou quando assumem uma turma de alfabetização? Digamos, agora que as crianças estão voltando para escolas, eu imagino que os professores estão, as alfabetizadoras, e estou chamando de alfabetizadoras, as professoras que trabalham desde a pré-escola até o terceiro ano, que essa é a faixa da escolaridade, da alfabetização. Então, vocês podem estar se perguntando, bom, agora como que eu vou ensinar essas crianças a ler e a escrever? Ou como eu vou reensinar? Ou como eu vou retomar, se pensamos no período que as crianças ficaram distantes das escolas? E uma pergunta que imediatamente surge também é que método usar. Há sempre uma preocupação muito grande
de escolher o método a usar. Há tantos métodos propostos e que estão nas cartilhas, não ninguém chama livro didático de cartilha mais para as séries iniciais, estão nos livros didáticos de alfabetização. Então, qual que eu vou escolher? Cada livro didático está usando um método. E outra coisa é a seguinte, quando eu vou alfabetizar? Entendendo nesse quando, duas coisas. Quando que eu vou começar a alfabetizar? É na pré-escola ou é no primeiro ano? Vejam que isso variou ao longo do tempo. Era 7 anos, no meu tempo de criança era aos 7 anos. Há uns tempos atrás passou-se para 6, sem se saber muito bem por que passou de 7 para 6, por qual critério. E hoje discute-se muito se já se introduz a criança na alfabetização na pré-escola. Então, essas são as perguntas. Se vocês se fazem essas perguntas, vocês estão revelando uma concepção centrada na professora. O que eu, professora, vou fazer? Vamos tirar isso aqui do quadro, Rafael? De novo. Sim, um minutinho só, por favor, professora. Esses quadrinhos que de vez em quando você está pondo aí, entram de livre, espontânea vontade. O outro grupo de perguntas, vocês veem que tem outra natureza. Eu não me pergunto como que eu vou ensinar a ler e escrever, que método eu vou usar, mas eu pergunto, quem aprende? Quem é essa criança que vai aprender a ler e escrever? O que essa criança aprende? Que objeto é esse que essa criança aprende? É um objeto cultural, o sistema de escrita alfabético inventado, e que, como todo objeto cultural, é preciso aprender como manipular esse objeto. E quando aprende, também depende. Não sou eu que falo que com tal idade ou com tal idade. É a criança que vai me mostrar quando ela está em nível de desenvolvimento, que ela pode começar a aprender ou avançar na sua aprendizagem. Essa seria uma concepção centrada na criança. Então, isso que eu anunciei como uma nova concepção, além de ser a associação de alfabetização com letramento, é também a mudança de foco. Não olhar para si mesmo, para a professora, para o que eu vou fazer, mas olhar para a criança, a aprendizagem da criança, e orientar seu trabalho de acordo com a aprendizagem da criança. Pode passar, Rafael. Vamos entender melhor o que é essa concepção centrada na criança. O processo de alfabetização se fundamenta em que a gente se fundamenta, ou deveria se fundamentar, para alfabetizar crianças. Primeiro, na compreensão de como a criança aprende. Como a criança aprende o quê? O sistema alfabético de escrita. Quando, ao longo do seu processo de desenvolvimento linguístico e cognitivo, é só com base nessa compreensão que nós podemos definir como ensinar, quais são as práticas alfabetizadoras e quando ensinar. Eu vou detalhar isso um pouco mais para ficar mais clara essa concepção centrada na criança. Pode passar, André. Bom, em primeiro lugar... Só um minutinho, por favor, professora. Só um minutinho. Pronto, professora, desculpa. Vamos, em primeiro lugar, refletir sobre o que a criança aprende, que é o sistema de escrita alfabética. Parece simples. Quando você pergunta a qualquer pessoa
o que é alfabetizar, ela fala ensinar a ler e escrever. Só que não se inclui nisso a complexidade desse objeto de conhecimento que é o sistema de escrita alfabética. Por quê? Porque para a criança aprender esse sistema, uma primeira exigência é que a criança aprende que a palavra oral, o que nós falamos, é uma cadeia sonora independente do seu significado. E quando eu falo boneca, peteca ou picolé, eu estou falando uma cadeia sonora, uma cadeia de sons. Só que essa cadeia de sons é independente do significado. Quer dizer, eu posso chamar, por exemplo, o picolé podia ser chamado de qualquer outra cadeia sonora se nós tivéssemos convencionado isso. Mas é uma cadeia sonora que não tem nada a ver com o significado. A criança, primeiro passo que a criança tem que dar no processo de alfabetização é esse. E esse é um passo a ser dado na pré-escola, nessa concepção que eu estou mostrando de alfabetização. Porque isso é muito difícil para a criança. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Quando a gente pede à criança para te dar uma palavra que começa igual a maçã, por exemplo, e aí você acentua bem, eu quero uma palavra que comece com ma, como maçã. Maçã. Outra palavra que comece com esse ma, como no meu nome, Magda. Então, quem me dá palavras que comecem com ma? Aí, imediatamente, as crianças, geralmente, o que fazem é dizer banana, abacaxi, laranja, pera, porque elas não estão pensando na cadeia sonora, no ma que começa o nome de maçã. Elas estão pensando nas frutas, no significado da palavra maçã e vão buscar outras cadeias sonoras com outros significados. Então, isso aqui é uma série de atividades, sobretudo atividades de rima e atividades de aliterações, que se faz muito na escola, mas nunca, raramente chamando a atenção da criança para o som e o significado, e mostrando que não há relação entre uma coisa e outra, que eu chamo um animal de boi, aquele animal enorme, e chamo outro animal pequenininho, formiguinha, de formiguinha, formiga. Então, a formiga é pequena, mas chama formiga. O boi é enorme, mas boi. Então, não tem relação o som das palavras com seu significado. Por que isso é importante? Porque o que significa aprender a ler e escrever? Significa você transformar os sons da fala em sinais gráficos que você vai pôr numa página. Entende? Você escreve ou lê sinais gráficos e não figuras. E você tem que aprender a decodificar esses sinais e dizer aqui está escrito boneca, aqui não está desenhado uma boneca. A criança tem dificuldade nisso desde os 4 anos, 5 anos, isso já deve ser muito trabalhado. Bom, aprendido isso, que a palavra, essa cadeia oral, pode ser segmentada em pequenas unidades, que são as sílabas. Por quê? Porque quando nós escrevemos, nós segmentamos a cadeia sonora em sílabas, em primeiro lugar. Então, boneca. Isso aqui a criança faz com facilidade, porque a nossa língua facilita isso, porque o nosso português é uma língua, uma ortografia muito com as sílabas muito marcadas. E depois é que, finalmente, que ela aprendeu em pequenas unidades as sílabas, que ela vai identificando sílabas, ela vai ver que essas sílabas
são constituídas de pequenos sons, que são os fonemas, que esses é que são representados pelas letras. Então, o caminho é esse: o som da palavra, a segmentação da palavra em sílabas, a identificação das sílabas dos pequenos sons que constituem a sílaba, que são os fonemas. Ou seja, não se pode... Isso tudo está baseado nessa afirmação aqui. A escrita torna visível a fala. É interessante, né? Porque a fala é audível. Ou a gente produz sons para as pessoas nos entenderem, ou a gente ouve sons. Agora, a escrita torna esses sons visíveis. É quando eu ponho no papel as letras que representam esses sons. Vamos em frente. Pode passar, Dara. Bom, e aí outra, então, que nós dizemos, o que ela aprende, é o sistema de escrita alfabético. Quando essa criança aprende? Aí a resposta é ao longo do seu processo de desenvolvimento linguístico, ao longo do seu desenvolvimento cognitivo. Esquece-se muito disso. Engraçado, não se despreza isso em outras aprendizagens da criança. Por exemplo, você sabe que se você quer que a criança aprenda a segurar o lápis, ela segura de qualquer maneira, de acordo com o desenvolvimento que ela tem, e ela rabisca de acordo com o que ela pensa que é escrever, mas esse desenvolvimento linguístico tem que ser orientado para como se segura o lápis e o que se faz com o lápis. O desenvolvimento cognitivo depende da fase em que a criança está em seu desenvolvimento de compreender as coisas que a rodeiam. A gente nunca pode esquecer que uma criança chega a este mundo sem conhecer nada que compõe esse mundo, porque esse mundo é cultural. Então, ela tem que desenvolver processos cognitivos para reconhecer, diferenciar uma mesa de uma cadeira, a mamadeira do prato, mas tudo isso vai tomar tempo. Ou tempo do desenvolvimento, vai ter de acompanhar o desenvolvimento cognitivo da criança. Vamos em frente. Eu estou dando aqui um exemplo de quem estudou, em que a gente se baseia para compreender esse desenvolvimento da criança na aprendizagem, particularmente do sistema alfabético. Isso foi estudado por muitos psicólogos, nós temos várias propostas das etapas pelas quais a criança passa no seu desenvolvimento, na compreensão do sistema alfabético. Qualquer criança que acompanhe um filho, um neto, uma criança qualquer, diante de um jornal, vai ver que o desenvolvimento dela permite que ela reconheça algumas letras, uma ou outra letra, a minha letra, a letra do meu pai. Então, e quando escreve, frequentemente ela escreve imitando o que o adulto faz. Essa proposta aqui é a proposta de Emília Ferreiro, que é a chamada teoria psicogenética, teoria da psicogênese, da gênese de onde nasce e como se desenvolve na cabeça da criança, no psico da criança, a compreensão do sistema alfabético. Emília Ferreira identificou essas frases e propôs isso, como eu quero destacar muito, que isso foi proposto como um resultado de pesquisa muito séria. Isso não é um método, tem muita gente que chama isso aí de construtivismo, chama isso aí de um método construtivista, e não é nada disso. Isso é o resultado de uma pesquisa, de uma pesquisadora,
A própria Emília Ferreira fala com insistência: eu não sou pedagoga, eu não sou da área de educação. O meu interesse é psicológico, eu sou uma pesquisadora na área da psicologia. E trabalhando com o Piaget, que foi com quem ela fez sua orientação, ela falou: vamos tentar descobrir como o Piaget procurava descobrir o desenvolvimento da criança na construção de conceitos matemáticos ou físicos. Ela falou: vamos ver como é que isso se dá no caso do sistema alfabético. E aí identificou essas fases, que eu acho que isso ficou tão conhecido, talvez não precise. Digamos que a criança quer escrever picolé. Uma fase inicial é desenhar um picolé e dizer que escreveu, porque ainda tem a ideia que escrever, fazer é desenho, mas já entrando no sistema representativo, ela vê todo mundo escrevendo em letra cursiva, então ela fala: escrever é fazer essa linha, essa garatuja aí, né? Depois ela se dá conta de que as pessoas escrevem com letras. Muito cedo ela se dá conta, exatamente porque a família, sem saber, trabalha muito com isso. Felizmente, chama muito a atenção das crianças para as letras, então, das palavras, né? Aqui essa palavra, a saco de farinha. Está vendo qual é essa primeira letra da palavra farinha, que é o F? Então, a criança grava o F, grava a primeira letra do nome. É uma coisa que se dá quase que um desenvolvimento que se faz na convivência da criança com material escrito, nas intervenções dos irmãos, dos tios, da mãe, do pai. Então, ela começa a entender que escrever é juntar letras. E põe qualquer letra, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com a divisão da palavra em sílabas, então você tem a criança e entende: já sei, cada pedacinho da palavra é uma letra. Então, ela é silábica, escreve para picolé, põe 3 letras, mas qualquer letra. Estão vendo que ela não está relacionando ainda com os sons de picolé. Ela põe letras que não tem nada a ver com o som de picolé, mas ela já entendeu que a escrita representa pedacinhos da cadeia sonora, que é a palavra. Aos poucos, ela vai... Quando eu digo aos poucos, é aos poucos com a intervenção da professora, de que nós vamos falar agora mesmo. Ela começa a pôr a letra que ela percebe mais forte na palavra. Quando ela fala picolé, pi, ela põe P, CO, O, E. Então, ela escreve P, O, E, tentando já representar os pedacinhos sonoros da sílaba. E mistura um pouco, pode chegar a essa forma aqui, pi, o, lê, né? E, finalmente, chega a forma alfabética, que é picolé. E a forma ortográfica, que é alfabética, mas falta uma questão ortográfica, que é o acento, que são as etapas que vocês veem que o quadro nem está fechado, porque isso vai ao longo de todo o sistema educacional. Até quando eu estou orientando um doutorando, eu ainda tenho que chamar atenção para erros ortográficos no texto dele. Nós todos temos dúvida como se escreve desse jeito ou daquele. Então, isso é a fase ortográfica dura a vida toda. Mas, agora, isso aqui a gente verifica. Se vocês fazem o que eu aconselharia muito que fizessem agora, quando as crianças estão voltando às escolas, ou toda vez que vocês forem iniciar com uma turma nova, fazer um diagnóstico, colocando uma série de figuras, digamos, numa coluna, e pedindo à criança para, na frente, escrever o nome daquilo, né?
girafa, jacaré, vela, casa, e verificar em que fase que ela está, para você saber o que você tem que fazer para que ela vença essa fase e passe para a fase seguinte. E não é dizer, ai, que horror, olha como é que ela escreve picolé. Me bota aqui 3 letras, FAM, e diz que escreveu picolé. Está certo? Ela já avançou, ela já sabe que se escreve com letras, ela já sabe que esses pedacinhos, que a palavra oral tem pedacinhos, e que cada pedacinho tem uma letra. Então, cada momento que a criança passa para a frase seguinte é um momento de a gente ficar feliz, porque ela está crescendo, está compreendendo, até que ela chegue aqui. Agora, essa pergunta aqui é importante. Bom, se eu quero ajudar a criança a evoluir ao longo dessas etapas, a passar de uma etapa a outra, eu tenho que saber quando eu posso fazer isso, né? E usando o que para fazer isso. Pode passar, Rafael. Aí eu pus esse texto, eu tentei colocar o menos possível de textos escritos, mas esse é um trecho do Vygotsky que deve estar diante de todo professor de qualquer nível, que é a teoria do Vygotsky de desenvolvimento e aprendizagem. Olha o que ele diz: o processo de desenvolvimento, no nosso caso, aquele processo que nós acabamos de ver naqueles quadradinhos, prepara e torna possível um processo específico de aprendizagem. Ou seja, nós temos que estar de olho no processo de desenvolvimento para ver quando que a criança está preparada ou quando que se tornou possível eu entrar com a aprendizagem, com um processo de aprendizagem. Então, o processo de aprendizado, então, estimula e empurra para frente o processo de desenvolvimento. Vejam que é uma interação muito grande entre desenvolvimento e aprendizagem. Muita gente pensou que a proposta de Emília Ferreiro é deixar a criança conviver com o livro, com o papel, etc., que ela, por si mesma, ia passando por aquelas fases. Pode até ser que sim, não sei. Mas as pesquisas mostram que a criança se desenvolve, e se a gente quer ajudar a criança a avançar, nós entramos com atividades. Aí sim, atividades de aprendizagem, mas não é qualquer atividade. Atividades que estimulem e que empurram para frente o processo de desenvolvimento. O que ele considera o aspecto mais importante, o aspecto novo dessa teoria, que ele formulou no século XIX, né, é o amplo papel que ela atribui ao aprendizado no desenvolvimento da criança. Olha como é importante a aprendizagem no desenvolvimento da criança. O que é importante não é o ensino, o que é importante é a aprendizagem da criança. E importante é que o professor compreenda esse processo de desenvolvimento para saber quando ele pode ou deve entrar com o aprendizado no desenvolvimento da criança. Pode passar, Gabriel. Isso, como vocês podem inferir logo, que se o que a gente pretende basicamente na alfabetização é que a criança aprenda a transformar sons em letras. Primeiro passo, ela tem que ter consciência lexical. É isso que se chama consciência fonológica, de que se fala muito e ninguém entende, a maioria das pessoas não entende o que é isso. Consciência fonológica é tomar consciência dos sons da língua, de que a língua é som, de que a língua é feita de cadeias sonoras. Então, eu tenho que ter consciência desses sons, ter consciência fonológica, que pode ser no nível lexical, no nível da palavra,
a palavra é uma cadeia de sons, aquele exemplo que eu dei para vocês, falar maçã e pedir palavras que começam com ma, mostram que a criança não adquiriu a consciência de que a palavra é uma cadeia de sons e que segmentos de palavras, como as sílabas, são pedacinhos da cadeia sonora e podem ser iguais. Quando nós trabalhamos com aliterações e rimas, o que se faz muito na educação infantil, nos anos iniciais, mas não só como brincadeiras de repetir, de aprender, de memorizar poemas, repetir morenas, mas sempre chamando a atenção da relação entre aqueles sons que rimam no poema com a escrita desses sons e mostrando, olha, todas essas palavras acabam em, digamos, ão, mas são palavras diferentes, mas o final escreve igual. É para isso que se você faz, não para isso, porque também é uma atividade lúdica, importante para outros fins, mas para aprender o sistema de escrita, a criança tem que notar que as palavras podem ser iguais, pedaços da palavra podem ser iguais, para que ela construa o conceito de que os sons estão representados por letras, os mesmos sons são representados pelas mesmas letras. Isso vem da consciência silábica, né? Quando ela toma consciência das sílabas da palavra, de que a palavra pode ser segmentada em sílabas, e que essas sílabas podem ser iguais ou diferentes. Em geral, são diferentes. Elas são iguais quando elas rimam, ou quando elas começam com um pedacinho, um segmento, começa igual a outra palavra. E para, finalmente, ela chegar à consciência dos fonemas, percebendo na sílaba, em cada sílaba, vários pequenos sons. Pode passar. Agora, eu estou destacando aqui o conceito de fonema, porque nós estamos num momento difícil na área da alfabetização e da educação em geral, porque nós temos um ministério fraco, praticamente ausente, e nós temos um secretário de alfabetização que entende a alfabetização de forma equivocada, ou seja, que está propondo no Plano Nacional de Alfabetização que seja usado o método fônico, ou seja, que a gente alfabetize as crianças começando pela relação entre os sons das letras e as letras e seus sons. Mas as letras sozinhas não têm som, né? Você não pode me dizer qual é o som da letra B, né? Qual é o som da letra B? Se eu quiser falar o som da letra, sem esse E aí que está transformando o nome da letra numa sílaba, o som só do B isolado do E é impossível. É impossível. Você pode simplesmente articular juntando os lábios, né? Mas aí você não está produzindo som nenhum. Então, eles não são pronunciáveis, os fonemas, expressam uma relação linguística que é abstrata. Então, o método fônico tenta fazer que as crianças pronunciem os sons das letras, o que é absolutamente impossível se você não coloca a letra no contexto de uma palavra ou de uma sílaba. Na linguística, desde o século passado, início do século passado, o conceito foi firmado assim: dois sons são identificados como dois fonemas, quando estão em contraste e oposição em palavras com significados diferentes.
distingue-se oralmente apenas por sons situados na mesma posição na cadeia sonora. Então, aqui alguns exemplos. Bata e mata. São duas palavras diferentes. Bata é uma coisa e mata é outra completamente diferente. O que faz que elas sejam diferentes? Os significados diferentes decorrem de que uma começa com um fonema ba na letra na sílaba ba e outra com o fonema representado pelo M, mata. Mesma coisa aqui, panela e janela. São duas palavras iguais, exceto pela primeira letra, que muda completamente o significado da palavra, que é panela e janela. Gato, rato. Ou alguma no meio da palavra, como em bola, bota. O que muda o sentido de bola para mota, são duas coisas completamente diferentes, é a introdução de uma letra que representa um fonema que, junto com a letra, com a vogal seguinte, vai criar uma sílaba. Camelo, cabelo. Isso é importante quando se fala em método fônico, não pensem que é possível que a criança pronuncie fonemas. A criança tem que aprender a identificar fonemas sempre a partir de palavras, né? E em contradição com outras palavras. É a oposição, o contraste que dá o conceito de fonema. Acho que, em seguida, aí eu pus algumas atividades que os professores podem desenvolver para ajudar a criança a esse conceito. Pode passar. Por exemplo, vocês põem lá uma figurinha de um gato e propõem à criança, me diga onde é que está escrito o nome desse animalzinho aí. E aí você tem pato, gato e rato. Para ela dizer o nome, ela vai ter que distinguir pá, o fonema P na palavra pato, G, G e R, rato. É a forma de distinguir como fonema muda o sentido da palavra e que fonema completa adequadamente a palavra. Como aqui. Peço à criança, que letra que eu tenho que pôr aqui para pôr o nome disso aqui, né? Que letra que ela tem que pôr a letra, nem qualquer letra. Começa a criança põe qualquer letra, se ela ainda não tem conceito de fonema. Mas quando ela fala bola, eu tenho que pôr uma letra que faz esse A virar lá. Ou bota vira T, ou boca vira T. Entende? Então, são exercícios dessa natureza, atividades dessa natureza, que vão levando, desenvolvendo na criança o conceito de fonema e, portanto, a escrita adequada das palavras. Pode passar, Rafael. Bom, aqui eu gostaria de estar fazendo isso aqui devagar, mas nós não temos tempo para fazer devagar. Está aqui a cadeia que o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento linguístico e o desenvolvimento cognitivo, nesses quadrinhos aí. Bom, vamos ver a parte de baixo. Durante esse tempo todo, a criança está tendo conhecimento das letras, porque nós estamos trabalhando com letras. É uma área da alfabetização, é a criança conhecer as letras e conhecer as relações das letras com o som delas, né? Que é essa última seta aqui. Mas, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, nós temos que estar trabalhando o desenvolvimento fonológico, que enquanto ela está na garatuja ou na escrita com letras, ela não tem noção de que a escrita está representando sons. Depois nós trabalhamos com sílaba, divisão de palavras em sílaba.
porque aí ela já passa a ver a sílaba e pôr uma letra para cada sílaba, olha como ela já tem consciência de sílaba como um som. Depois, a consciência do fonema com a grafia, que o nome mais adequado seria consciência grafofonêmica, ou seja, que cada letra tem um som diferente, de modo que ela caminha dessa forma aqui com a palavra picolé, de acordo com esse quadro dá a vocês a ideia, a forma de planejamento do ensino da alfabetização. É trabalhar o conhecimento das letras junto com a fase frenológica, consciência silábica, trabalhar o conhecimento das relações fonema-grafema junto com a consciência, porque esse conhecimento das relações fonema-grafema depende da consciência grafofonêmica. Isso é coisa para a gente discutir com mais miudeza, mas tudo isso que eu estou dizendo a vocês, até aqui, deixa eu ver para onde que nós vamos agora, é resultado, não é resultado de teorias, não. É resultado de teorias, sim, né? Teorias fonológicas, e é resultado de prática, porque eu fiz o seguinte, estudei alfabetização desde que entrei pela primeira vez numa sala de aula para alfabetizar, ainda nem tinha me formado no curso de letras, que foi o que eu fiz, e comecei a observar a dificuldade das crianças se alfabetizar, a dificuldade das professoras em alfabetizar, em o que fazer com os erros que a criança está cometendo. Por exemplo, ela dita para escrever picolé, uma criança escreve P-O-E. Ela fala que esse menino não tem nada na cabeça. Como é que picolé pode ser P-O-E? Se ela sabe os fundamentos, ela vai entender que isso foi um grande avanço da criança, que já está percebendo fonemas aqui. Então, isso foi sendo construído na pesquisa da Emília Ferreira, foi sendo comprovado em inúmeras pesquisas em diferentes línguas, não só no português, e eu pude ver e acompanhar durante 12 anos isso acontecendo numa escola pública, para onde eu me inseri depois que eu me aposentei na universidade. Que eu disse, agora fala-se tanto em alfabetização, que os meninos não aprendem, que os professores não sabem ensinar, eu vou para a sala de aula, eu vou para a escola e vou ver o que acontece lá no chão da escola. Fiquei 12 anos lá, acompanhando a educação, em parceria com as professoras. Então, isso tudo, por exemplo, esse material que eu estou mostrando a vocês, é material lá da escola, dessa escola em que eu fiquei esses 12 anos, numa rede municipal, aqui perto de Belo Horizonte, ficou conhecido como a experiência de Lagoa Santa, né? Então, pode passar. Pode passar, porque eu acho que tem uma ali que já está meio afobada. Aqui eu pus o mesmo quadro só mostrando a vocês o que é possível fazer em termos do quando, né? Durante a pré-escola, em geral, nós temos as crianças nesses 3 quadrinhos iniciais. E, se nós trabalhamos bem consciência fonológica, ela vai avançando, né? Então, no primeiro ano, já se espera que a criança entre silábica com valor sonoro. Lá em Lagoa Santa, elas já terminam a pré-escola silábica com valor sonora e muitos já terminam alfabéticas. Por quê? Essa questão de ir empurrando, como diz o Vygotsky, né, a criança para frente no momento em que a aprendizagem pode entrar, faz com que o processo se faça muito rapidamente. Pode passar.
Bom, agora seria o caso de nós passarmos a discutir letramento, que, como eu disse a vocês, não vai dar certo. Nesse livro que eu pus a capa ali, ó, só um pouquinho. Pode mandar eu calar a boca. É isso que você ia fazer. Quem sou eu, professora Magda, para falar isso para a senhora, né? Estou aqui me segurando, porque é uma honra para mim estar falando com a senhora nesse momento, assim como todos os professores da Rede Municipal de São Sebastião. Aqui no chat só tem elogios para a senhora, ícone da alfabetização, especialíssima, todos dizendo assim, uma honra, e só para acalmar o coração de todos, inclusive da professora Magda, né? Ela está iniciando essa parceria conosco, né? Nós estamos muito felizes, porque ela virá, sim, outras vezes aqui conosco, participando com a gente em São Sebastião, acompanhando, assim como ela acompanhou, né, esse projeto Alfa Letrar, magnífico, que traz todo o embasamento, ao mesmo tempo teórico, ele traz a prática, né? Ele traz o chão da sala de aula. A senhora pode comentar um pouquinho sobre isso? E só para... nós não queríamos terminar, mas a senhora sabe que o tempo, né, ele corre, ainda mais quando é mais interessante, ele corre mais rápido ainda. Então, para a gente finalizar esse primeiro contato, né, essa primeira conversa, porque a senhora firmou com a gente um compromisso de estar acompanhando essa retomada em São Sebastião, e nós ficamos muito felizes, ficamos assim honrados mesmo com a sua presença. A senhora se doou para estar aqui, né? A senhora, que fique bem claro que não foi nada cobrado, a senhora faz assim de coração, porque ama mesmo, né? Então, nessa retomada agora, o que a senhora fala para a gente? Qual que vai ser o nosso foco? O que a Rede Municipal de São Sebastião tem que focar quando essas crianças voltarem agora? Porque semana que vem, né, os professores retomam as aulas remotas, mas na próxima semana nós receberemos, depois de 1 ano e meio, essas crianças no chão da escola. Então, a escola estará sendo aberta para essas crianças. Então, qual que vai ser o nosso foco? Que a senhora oriente e finalize, assim, esse nosso primeiro compromisso, esse nosso primeiro encontro com a senhora, com esse acompanhamento, tá? Muito obrigada. Obrigado. Então, estou fechando. Para terminar, esse é só para dar a vocês uma base, mas tudo isso que eu falei com vocês correndo, em geral, as lives que eu faço sobre isso gastam 1h30 ou até 2 horas, porque eu vou dando com minúcias das coisas, né? Mas tudo isso está nesse livro aqui, né? Esse livro chama Alfa Letrar, que é o nome que nós demos para o projeto de Lagoa Santa, que resume essa nova concepção. Tem muito mais coisas do que eu falei aqui, mas tem o processo, um processo desenvolvido e comprovado durante 12 anos numa escola pública como as de vocês, tá? Então, não podemos falar de letramento, como eu disse, que seria como ensinar a criança a ler textos, que é um problema que a escola tem. A criança lê, mas não interpreta, tem dificuldade de interpretar, tem dificuldade de escrever. E aí também nós temos teorias que nos dão base. Mas tudo isso fica para uma outra hora, né? Eu fico muito feliz, Claudete, de estar com vocês aqui em São Sebastião, e já corri esse Brasil inteiro falando desse assunto, de norte a sul, de leste a oeste. Fui a lugares que eu nem sabia que existiam, né, nesse país, e cheguei aqui a São Sebastião por sugestão de uma grande amiga, que vem aqui com muita frequência, a Mirna, né? A Mirna, isso mesmo. A Mirna vai ficar muito feliz de que, finalmente, o que ela queria tanto que eu fizesse isso aqui em São Sebastião, está feito meio às pressas, mas está feito. Mas com muita alegria de poder ajudar, ainda que não totalmente. E sempre disponível para vocês, tá? Para ajudar, para ir. E eu faço um apelo para que a pandemia, que nos prejudicou tanto,
nos deixando as crianças com uma lacuna no seu processo de escolarização, no seu desenvolvimento, que eu mostrei aqui, né? Cognitivo e linguístico. Então, que nós temos que retomar, eu nem diria retomar, não, é quase começar de novo, mas começar de novo com ânimo. Agora, nós que passamos por essa experiência, vamos levar as crianças à frente, porque elas não podem ser penalizadas por algo que não dependeu de nós nem de ninguém, né? De um fator, um bichozinho que anda circulando por aí. Então, eu desejo muito bom trabalho para vocês. Você tem meu e-mail, você me procura, você me chama, você me convoca, tá? E eu estou sempre disposta a colaborar com vocês. Receba um abraço grande para você e a vocês todos que estão me ouvindo. Muito obrigada também à professora Mirna, a autora Mirna, né, que fez esse contato. Nós agradecemos também à editora Contexto, que está ofertando para nós. Nós teremos um sorteio ao final da tarde de 2 livros. Atenção, professores, fiquem até o final da nossa jornada. Nós teremos o sorteio de 2 livros Alfa Letrar, que a professora Magda apresentou, e é verdadeiramente uma relíquia, tá? Eu não finalizei ainda, mas comecei a ler, professora. Ele é totalmente autoinstrucional. É como se a professora Magda estivesse ali do seu lado, te orientando, te explicando, te mostrando um passo a passo de todo esse trabalho que foi desenvolvido nesses últimos 12 anos com essa cidade mineira, né, Lagoa Santa. Então, nós agradecemos, é uma honra tê-la conosco nessa tarde. Muito obrigada mesmo, tá bom? Até a próxima, né, que nós teremos a continuidade dessa conversa, não acaba por aqui. Tá bom? Muito obrigada, foi uma honra estar com a senhora hoje. Muito obrigada a vocês todos que me ouviram. Obrigado. E até a próxima, Claudete. Até a próxima, hein? Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.